As primeiras vezes eu não queria, eu lutava contra, eu não queria aquilo, eu não quero isso pra minha vida. Eu começava só de sem poder porque eu achava que era coisa do diabo. E eu me lembro que eu me moía, eu passava mal, eu sofria, me debatia e não queria e tava acabado. E a minha mãe dizia, não adianta, todo mundo tem, tu também tem, e tu vai ter que aprender a conviver e a lidar com isso, com os teus sentimentos, porque são teus sentimentos. Então eu me lembro que o Espírito Santo dizia pra mim, Rosiele, o mundo espiritual é regido por sentimentos, e tu vai ter que aprender a sentir mesmo não querendo. Eu conseguia sentir a presença da morte, eu conseguia sentir a presença da dor, da doença, eu conseguia sentir tudo no meu corpo. E eu tinha que aprender a encarar igual aquela correnteza. Eu tinha que aprender a entender que o meu corpo naquele momento estava sendo usado por Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, como um condutor, sim, passando sobre mim. E eu não podia sair fugida daquilo. Eu tinha que sentir aquilo até o final. E eu me lembro que as primeiras vezes que eu comecei então a aceitar, comecei a fazer o teste, podia estar no dia a dia, lavando uma roupa, alguma coisa, aquilo acontecia. Aquela presença chegava. Pode ver, tem gente que sai correndo, ai! Tem medo. Tem gente que vê aquela coisa como uma coisa macabra, sai correndo. Não, ao contrário. Deus dizia pra mim, independente se aquilo seja trevas ou não, você vai ficar na cena. E você vai encarar aquilo e vai entender o que é aquilo. Por que que aquilo veio até você? E eu me lembro que eu comecei assim, sabe? Muitas vezes eu tava orando, clamando, brincando no meu dia a dia, nas minhas coisas. E do nada eu sentia. Eu olhava pra uma direção, às vezes não enxergava no começo. E eu sentia que tinha algo parado. E eu dizia, o que é aquilo? E eu me lembro que o Espírito Santo dizia pra mim, você vai perguntar pra mim. E eu perguntava pro Espírito Santo que era. Quando era do diabo, Deus dizia, é maligno, é das trevas. E eu me lembro que aquela presença achava que podia me meter medo, fazer sair correndo. E Deus dizia, não, fique em frente, encare, e se preciso, vá até a direção. Eu me lembro muitas vezes em que eu ia até a direção daquele local. Aonde estava sendo extraído aquilo. E eu me lembro que eu perguntava para Deus se aquilo era uma movimentação direta das trevas ou era alguém trabalhando em cima, movimentando algo das trevas na minha direção. Eu me lembro muitas vezes de fazer isso dentro da minha casa, no meu dia a dia e também em vários lugares fora. Eu me lembro uma vez que eu estava na casa de uma irmã da igreja orando. E eu comecei a sentir uma presença maligna na parede da casa dela. Eu me lembro que eu parei na direção da parede da casa dela, sentindo aquela presença desgraçada das trevas. Era uma presença de morte, suicídio. E eu me lembro que aquilo era o espírito imundo de suicídio que estava ali. Alojou-se naquela parede. Eu me lembro que eu ceguei e parei e fiquei sentindo tudo. Aí depois de um tempo fui descobrindo que era a vizinha dela que fazia macumba pra tentar destruir a vida dela, o casamento dela, a família dela. Então eu entendi que aquela presença que eu senti era porque alguém estava movimentando. Então eu comecei a orar perguntando para Deus como que Deus intervinha a respeito disso. De que maneira Jesus Cristo bloqueava aquilo. De que forma tinha que ser pregado para aquela irmã. Para que ela tomasse autoridade sobre o lar dela, sobre a casa dela. E não deixasse mais aquele espírito imundo atravessar o outro lado da parede para querer destruir a casa dela, a vida dela. Eu me lembro que eu fiquei 30 dias em jejum, clamando, orando, perguntando para Deus de que maneira eu tinha que lidar diretamente, porque a luta do cristão não é contra pessoas, mas é contra os demônios, é contra o diabo, as legiões que estão na vida daquela pessoa, usando aquela pessoa como um condutor de desgraça nas trevas. Assim como o diabo usa pessoas na terra para ser um condutor de desgraça, Deus também usa a gente para ser um condutor de bênção na vida de alguém. Se a gente quiser, porque é escolha. Por incrível que pareça, Deus nos dá escolha para escolher querer ser ou não. O diabo já não dá pros seus. Pode ver, tem gente que vai servir ao diabo, não tem força nem para dizer não pro capeta, tem medo do capeta. Tem gente que tem medo, tem gente que entra pra macumba e tem medo de sair de lá dentro. Eu tenho muitos parentes que servem a Satanás e eles têm medo. Tem uns que têm medo, outros não. Então é uma coisa, é como se fosse um grito de socorro. Olha pra gente com aquela cara, me socorre. Tipo, aí eu olho pra cara de volta, tu entrou porque tu quis, fica aí. Não, é sério mesmo, sabe? Ainda tem a capacidade, tem uns que tem a capacidade de pedir socorro. Por incrível que pareça, não entendo. E eu me lembro que Cristo dizia pra mim, tá em ti querer ou não, tu tem escolha. Tu vai continuar sentindo, porém não vai ser tão mais diferente. E eu me lembro que muitas vezes eu tinha que escolher querer ou não querer. Eu quis. Eu disse, não, eu quero, Senhor. Já que eu tenho isso, tá sobre mim, então vamos que vamos. Né? Eu pensei comigo, já que eu tenho, então, ok, amém. O que é? Me ensina, eu quero entender. Eu quero que o Senhor declare pra mim diretamente o que eu estou lidando. Eu me lembro que teve uma vez, uma madrugada, foi no ano passado, foi outubro do ano passado. Eu tava cantando hino, sim, naquela presença gostosa. E aí, de repente, comecei a sentir uma coisa maligna. Eu me lembro que o Senhor me levou até o local. Sabe, o que estava acontecendo?
E naquele momento ali, estava havendo muitas tentativas das trevas. Aí o Senhor disse, Rosiélia, observe o mundo nesse momento. E eu me lembro, eu não me lembro onde eu estava, mas eu me lembro que eu comecei a observar o mundo. Nesse exato momento, ele falava assim pra mim, enquanto você está pregando, que nem eu estou fazendo hoje, ele dizia, em diversos outros lugares, ao redor e de redor, onde você está, onde eu estava me encontrando naquele momento, existem pessoas ativando o mundo espiritual na desgraça. Ativando o oculto através da feitiçaria, da bruxaria, através de um ato de mediunidade com o espiritismo movimentando espíritos imundos. Porque a Bíblia fala que sim, é pecado cristão, sim, consultar demônios, mortos, espíritos. A Bíblia fala dos necromantes, a Bíblia fala em Levítico que é abominável. Eu me lembro que teve uma época da minha vida que eu estava nas trevas e no oculto envolvida com um cara no espiritismo. Ele tentava suscitar em mim o despertamento e o desejo de viver uma vida desgraçada daquele jeito. E eu me lembro que todas as vezes que o meu corpo era um condutor para aquilo, Deus tinha muito ódio de mim. Ele ficava com muita raiva de mim, brabo comigo, por que eu fazia aquilo. Então eu comecei a parar para pensar e dizer, por que o Senhor não gosta? Eu comecei a perguntar para Deus. E aí ele falava, não gosto, porque me desrespeita fazer isso. E aí eu dizia para ele, por que te desrespeita fazer isso? Ele dizia, porque vocês na terra querem mover um contato que eu rompi. E eu dizia, como assim? Sabe? Fiquei curiosa com aquilo. E aí Deus falava, vocês mexem com o que eu escolhi que fosse pronto. Eu determinei e pronto. Se eu quisesse vocês direta sempre, se eu quisesse vocês com contato com o submundo, eu não tinha feito um bloqueio. Não tinha por que ter trazido a morte para esse mundo. Ele falou assim pra mim. Eu não teria feito o salário do pecado definido como morte. Eu teria dado outro nome. Vocês me desrespeitam quando vocês que dizem que me servem conseguem ir até uma macumbeira, conseguem ir até uma feiticeira, porque Deus fala que essas pessoas, elas são destituídas da glória de Deus, e Isaías fala lá em 66 a respeito do que Deus abomina. E eu me lembro que Deus dizia isso pra mim, eu não quero você assim, não te quero nessa vida. Isso pra mim é afronta, é como me afrontar diretamente, é como olhar pra mim e dizer, tu é um incapaz, bem assim ele falou pra mim. Tu tá me chamando de incapaz, Rosiélia? Ele falava assim. E eu dizia, não, eu nunca lhe chamei de incapaz. Não, mas quando tu vai lá com aquele cara e fica vendo aquelas coisas, você me chama de incapaz. Tu olha pra mim e diz que eu sou um bosta. Eu disse, meu Deus, Deus falou isso pra mim no meu ouvido. Eu não acreditei. Eu disse, como assim, Senhor? Sim, tu tá falando isso pra mim, que o que eu criei... Tu quer dizer pra mim que o que eu criei, o que eu quis, na verdade, não é um nada? Isso é um nada? E eu falava assim, nossa, meu Deus, então, meu Deus, Senhor. O que eu conheço de crente que faz isso, normal como hábito, lê cartas normalmente, vai e se consulta pra ver previsões da vida, relacionamento, vida financeira, aquela coisa arada toda, lê signo pra cá, pra lá, se baseia num signo de um bicho. Meu Deus, eu me lembro que teve uma época que eu era muito fascinada por signos. Eu era uma adoradora de Baal sem saber. E Deus dizia pra mim, um dia eu não vou ter contigo. E eu fui indo, me aprofundando. Eu me lembro que na época, eu tava conversando com uma amiga minha, que ela faz coisas. Eu me lembro que, nossa, eu era muito fascinada. Sabe, eu dizia, nossa. E aí Deus dizia, então tu é um boi, então. Tu tá dizendo pra mim que tu é um bicho. Ele falava assim pra mim, quer dizer que a tua vida tá programada em cima do que tá lendo ali. Tu só vai te relacionar com alguém que ali tá dizendo que tem que se relacionar. Ele falava assim pra mim, então a tua vida ela tá redigida dentro disso. E aí nós começamos uma discussão pessoal. E eu dizia, pai, o senhor tá me ofendendo. Não, tu tá me ofendendo. Tu tá dizendo pra mim que eu sou incapaz. Tu tá dizendo pra mim que essas coisas que tu lê no jornal. E eu juntava pilhas de jornal do Diário Gaúcho. Nunca me esqueço que aqui no Rio Grande do Sul onde eu moro tem o Diário Gaúcho. E aí ele tem os signos. E eu lia muito aquilo. Não, olha, eu lia tudo. E eu lia ali os assuntos de sexo também. Eu lia a respeito de muita coisa. E eu me lembro que Deus começou a se irar com aquilo. E eu me lembro que numa tarde eu comecei a passar mal. Sabe, comecei a me sentir mal, comecei a me dar um mal-estar. Eu disse, ai, o que é isso que tá me dando, sabe? E eu tava, aí eu corri, fui ler
E passava mal. Toda vez que eu ia ler, comecei a me dar tontura. Começou, sabe, me dar uma coisa ruim. Eu dizia, mas por que tá me dando uma coisa ruim? Aí Deus disse pra mim, eu tô te colocando em ti isso. Eu não quero que tu faça isso. Eu não quero que tu tenha gosto por isso. E eu dizia, mas outros faz, os outros são os outros. Quem tá no mundo, tá no mundo. Quem é ímpio, é ímpio. Tu é minha, tu é a minha filha. Ele dizia, eu não vou aceitar dos meus filhos isso. Eu já tenho como afronta direta as outras nações que já fazem. Que está na sua natureza. Aonde o mundo jaz no maligno. Agora, do meu povo, dos meus filhos, eu não vou aceitar isso. E eu sempre vai ser um assunto polêmico quando eu falo, porque eu conheço muito cristão que sobrevive em cima disso, só vive em cima disso e só faz a vida em cima disso. Ah, eu não consigo, eu só vou me casar. Ah, eu sou sei lá o que, eu vou me casar com não sei o que. Ah, eu só vou conseguir namorar com fulano porque não sei o que. Ah, porque não sei o que. É tudo assim, tem cristão, sim, que fazem a vida em cima disso. E ainda dizem pra Deus, ai, por que não pode? Sendo que na Bíblia que nós cristãos lemos, onde nós possuímos ela e temos, sim, autoridade pra estar ali abordando aquele assunto e dominando aquele assunto, que Deus nos deu autoridade pra isso. Deus diz pra nós que tá errado, não pode. Pra nós foi proibido. E aí, uma vez lendo o Levítico, Deus começou a falar comigo sobre os sacrifícios. E começamos a ler ali. E aí Deus começou a dizer, Rosiele, eu não aceito do meu povo. E se é um assunto que me irrita, eu vou te falar na cara, ele disse assim. Um assunto que mais me anoja e me dá ódio quando eu paro pra ver a terra e vejo o meu povo fazendo, é quando vocês falam sobre a morte. É quando vocês pregam sobre a minha ressurreição. Ele começou a falar comigo uma vez, numa tarde, sobre isso. E eu nunca imaginava que um dia eu ia estar gravando isso num canal. Nunca pensei. E eu me lembro que ele dizia, eu tenho ódio. Se é uma coisa que mexe comigo no trono, é quando eu vejo uma pessoa dizendo pra mim que eu não tenho direito de fazer um rompimento e pronto.